Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar a atualização da playlist da Casa Popular segundo as novas normas da ABNT. Neste vídeo iremos trabalhar as fachadas laterais. Vinheta. Muito bem, nessa série de vídeos eu estou refazendo a playlist da Casa Popular com base nas novas normas da ABNT. Vamos lá para o AutoCAD. Para fazer a fachada lateral esquerda, eu vou imaginar um plano de corte passando aqui na frente dessa lateral e eu observando da esquerda para a direita. Eu vou utilizar o corte CC como base, então vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona todo o corte CC, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou pegar essa quina aqui da varanda, vamos diminuir o zoom, vou pousar o cursor aqui na quina da varanda na planta baixa. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando copiar. Eu já vou aproveitar para atualizar a legenda, então vamos dar um duplo clique no bloco legenda da planta. No lugar da planta 04 é a planta 07 e no lugar do corte CC é a fachada lateral esquerda. Ok? Vou clicar aqui no bloco. Trata-se de um bloco dinâmico, então eu posso clicar aqui nessa alça e ajustar a linha horizontal. Vou clicar aqui nessa posição. ESC, vamos diminuir um pouco o zoom. Eu vou apagar as cotas externas e todos esses elementos internos que eu tenho aqui, inclusive a Ashura. Delete, vou apagar essas três linhas de laje, vou expandir ribbon, modificar, comando unir. Vou unir essa extremidade com a extremidade oposta. Enter para finalizar a seleção e executar o comando unir. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, vou estender essa extremidade aqui do piso e a extremidade oposta. Enter para finalizar o comando estender. Vamos dar o zoom aqui nessa região. Vou clicar aqui nesse ponto e vou selecionar todas as linhas que estão na camada hashtag alvenaria em corte sem Ashura. Clico, vou lá no menu de camadas e vou passar essas linhas para a camada hashtag alvenaria em vista próxima. ESC. Entretanto, essa linha que eu tenho aqui, que corresponde a essa quina de parede, ela está mais distante, está mais ao fundo, então preciso colocá-la na camada hashtag alvenaria em vista distante. ESC. Vamos trabalhar o telhado. Eu vou apagar todas as linhas internas. Delete. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vamos selecionar todas as linhas, inclusive as linhas que eu tenho aqui nas extremidades. E vou colocar na camada hashtag cobertura em vista. ESC. A hora que eu pressiono ESC, a camada retorna para a camada anterior. Menu de camadas novamente. E eu vou colocar na camada hashtag cobertura em vista. Vamos diminuir o zoom. Vou expandir ribbon modificar. Comando unir cursor na área de desenho. Eu quero unir essa extremidade com a extremidade de baixo. Enter. Enter eu chamo o comando unir novamente. Vou unir essa extremidade de cima com essa outra extremidade. Enter. E aí com isso eu transformei essas duas linhas numa única linha só. Vou lá no comando Ashura. Padrão AR RSHKE e a escala 0.001. Enter. A hora que eu pressiono Enter, o 1 some porque eu estou utilizando duas casas decimais. Cursor na área de desenho e eu vou achurar aqui o telhado. Enter para finalizar o comando Ashura. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciona toda a fachada lateral esquerda, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui nesse ponto e eu vou dar uma rotação de 270 graus, de forma que essa parte da varanda corresponde exatamente a essa parte da varanda que eu tenho aqui. Menu de camadas novamente, vou ativar a camada hashtag alvenaria em vista próxima. Expanda ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. E aí eu vou conferir o alinhamento da fachada lateral esquerda com a planta baixa. Vou clicar aqui no início da varanda e aqui no final da varanda. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos conferir. Aqui está alinhado. E em cima também está alinhado.
posso apagar as linhas de construção. Comando linha de construção novamente, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Eu preciso marcar a coluna, eu já tenho essa linha aqui de cima, então vou marcar aqui a linha de baixo. Vou marcar aqui o início e o fim da coluna central. E essa coluna aqui já está desenhada aqui na fachada lateral esquerda. Entre para finalizar o comando linha de construção, menu de camadas, vou ativar a camada hashtag esquadrias em vista. Entre eu chamo o comando linha de construção novamente, setinha para baixo, opção horizontal. E aí eu vou marcar aqui o início e o fim da janela da sala de estar jantar. Entre para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos dar o zoom aqui nessa região. Comando aparar, cursor na área de desenho, vou aparar essas linhas aqui no piso e essas linhas aqui na laje. Vamos diminuir um pouco o zoom, a mesma coisa aqui em cima, apara no piso e apara no interior da laje. Entre para finalizar o comando linha de construção, posso apagar as linhas que ficaram externas à fachada lateral esquerda. Delete, comando rotacionar novamente, cursor na área de desenho, seleciona toda a fachada lateral esquerda, entre para finalizar a seleção, ponto base, o mesmo ponto da rotação anterior, e eu vou dar agora uma rotação de 90 graus. Ou eu digito um ângulo, ou eu utilizo o rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nessa posição. Vamos diminuir o zoom. Eu preciso colocar a janela da sala de estar, jantar, aqui nessa posição. Por acaso, é a mesma janela do dormitório que está aqui no corte CC. Então, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Repare que eu estou no modo de seleção Window. Somente os objetos que estiverem integralmente dentro dessa janela que serão selecionados. Vou clicar aqui nessa posição, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pousar o cursor nessa quina aqui. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminhe para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical, até a linha de terra. Com isso eu fico independente do nível do piso. Clico, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a fachada lateral esquerda, pouso o cursor aqui nessa linha de construção, caminho para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical, até a linha de terra. Vou clicar aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos descer, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. O pilar está na frente da janela, então eu preciso aparar essas linhas que estão aqui dentro do pilar. Enter para finalizar o comando aparar, vamos diminuir o zoom e aí eu posso apagar a linha de construção que restou. Vamos agora apagar as linhas do piso interno, que não vão ficar visíveis na fachada lateral esquerda, delete. Comando estender, cursor na área de desenho. Eu vou estender essa linha aqui até a outra extremidade e vou estender os pilares até a linha do piso da varanda. Enter para finalizar o comando estender, vamos diminuir um pouco o zoom. Para fazer a fachada lateral direita, eu vou imaginar um plano de corte na frente aqui dessa lateral da casa e observando da direita para a esquerda. Vou utilizar a fachada lateral esquerda como base, comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciona toda a fachada lateral esquerda, entre para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui nessa quina. E para facilitar a movimentação, eu vou pressionar a tecla F8 para ativar o comando orto. E aí eu vou clicar aqui nessa posição. Enter para finalizar o comando copiar. Posso pressionar a tecla F8 para desligar o comando orto. Eu já vou atualizar a legenda da planta, duplo clique no bloco. No lugar de planta 07 é a planta 08. E no lugar de fachada lateral esquerda é a fachada lateral direita. Ok? Vamos dar o zoom. Clica no bloco. Trata-se de um bloco dinâmico, onde eu consigo ajustar a espessura da linha horizontal. Basta clicar aqui nessa alça e eu vou clicar aqui nessa posição. ESC. Vamos diminuir o zoom. Vou apagar todas essas linhas internas que eu tenho aqui. Delete. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciona toda a fachada lateral direita. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui. E eu vou dar uma rotação de 270 graus. Também posso utilizar o rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nessa posição, de tal forma que essa parte da varanda corresponde a essa parte que eu tenho aqui na planta baixa.
Vamos conferir o alinhamento. Vou expandir a Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. A casa começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Enter, vamos conferir. O alinhamento embaixo está correto, em cima também está correto, então eu posso apagar as linhas de construção. Ribbon Desenhar novamente, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou marcar aqui o início e o fim da janela do dormitório. Enter para finalizar o comando linha de construção, comando aparar, cursor na área de desenho. Eu vou aparar essas linhas aqui no piso e também na laje. Enter para finalizar o comando aparar, vamos diminuir o zoom e vamos selecionar as linhas que ficaram externas à fachada e pressionar Delete. Vamos diminuir o zoom, comando rotacionar, seleciona toda a fachada lateral direita, cuidado para não selecionar elementos da planta baixa. Vou clicar aqui nessa posição, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina que eu tenho aqui e eu vou dar uma rotação de 90 graus. Ou eu digito o ângulo, ou então eu uso o rastreador de objetos vertical. Basta subir e clicar aqui nessa posição. Vamos diminuir o zoom. Eu vou copiar a janela do dormitório lá no corte CC. Vamos dar um zoom aqui. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou utilizar o módulo de seleção Window. Então, para isso eu dou um clique à esquerda e um clique à direita. Somente os objetos que estiverem integralmente dentro dessa janela é que serão selecionados. Clico. Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até a linha de terra. Clicando na linha de terra, eu fico independente do nível do piso. Vamos lá para a fachada lateral direita. Eu vou pousar o cursor aqui nessa linha de construção, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até a linha de terra. Clico, Enter para finalizar o comando copiar, vamos diminuir o zoom, posso apagar as linhas de construção. Para completar o desenho, eu não tenho essa linha de varanda aqui nessa lateral, somente aqui nessa parte. Então vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, e eu vou aparar essa linha que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Além disso, essa quina de parede, que antes estava distante, agora está no mesmo nível da parede da casa e do piso da varanda. Então, vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha, Enter, corresponda à camada hashtag alvenaria em vista próxima. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. E aí, com isso, eu concluo a fachada lateral direita. Duplo clique no scroll do mouse, vou lá no comando salvar como e vou salvar como Casa Popular 12.dwg. Basta clicar em salvar. Muito bem, com isso nós finalizamos as fachadas laterais da Casa Popular. No próximo vídeo, iremos trabalhar a planta de cobertura e a plotagem do projeto. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!